Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia Palavra da Vida. Então hoje nós vamos iniciar uma série de 5 aulas, tá, sobre a matéria História da Igreja. A proposta é que a gente possa, então, abordar desde o início da Igreja, sua formação, tá? E essa trajetória de 2000 anos aproximadamente, né, de história, que é muita coisa, mas como eu disse, vou orientando vocês e interagindo pelo WhatsApp, porque aqui nós vamos ter apenas 5 semanas, 5 aulas, e aí aqui eu vou tentando mais tirar as dúvidas, tá? Recomendei para vocês livros, deixa eu só mostrar aqui, ó, rapidinho para ficar registrado, As Catacumbas de Roma. Tem mais 2 livros que eu postei para vocês lá no grupo. Quem não viu, dá uma olhada lá depois. As Catacumbas de Roma. Lembrando, não é essa capa aqui. Essa capa aqui deve ser de 1285. Deve fazer uns 800 anos. Já tem umas 3, 4 capas editadas. Isso aqui é bem antigo, certo? Eu não sei não, mas isso aqui deve ter uns 15 anos mais ou menos que eu comprei esse livro aqui, ó. O título é o mesmo, As Catacumbas de Roma, tá bom? De Benjamin Scott. Essa aqui, ó. As Catacumbas de Roma vai contar esse período, então, dos 4 primeiros séculos da igreja, que os irmãos viviam, né? Então, cultuando a Deus aí, dessa maneira clandestina, tá? Onde o Império Romano perseguia, né? E matava, e torturava, a gente vai ver essa realidade. Outro livreto, ó, pequenininho, tá vendo, ó? Ó, menor que a palma da minha mão, ó. Pequenininho. A Reforma Protestante. Esse livreto aqui, apesar de ser pequenininho assim, não se engane, tem informações excelentes sobre o período da Reforma Protestante. Então, nós também vamos ver isso aqui. 1517, nós somos conhecidos como protestantes justamente por conta desse movimento aí que teve no século XVI, com o famoso Martinho Lutero, né? O monge agostiniano, inclusive é comemorado dia 31 de outubro. 31 de outubro. Outubro agora nós estamos, é isso? Então, é semana outra? Semana que vem, dia 31 de outubro, né? Tem aí a famosa festa do Halloween, essa cultura norte-americana que invade o mundo, e a gente pensa que essa é a festa principal. Não é. É a Reforma Protestante, que agora vai fazer, né? 503 anos. 1517, dia 31 de outubro, foi onde Martinho Lutero fixa lá no castelo de Wittenberg as 95 teses. Esse livreto tem as 95 teses. A gente vai chegar lá, só para estar fazendo aqui para vocês um marketingzinho desses livros, para que estimule o desejo de vocês adquiri-lo, tá? São 4 livros que eu indiquei lá. Esses 2 eu tenho aqui, os outros 2 eu ainda não tenho. Tá? Para chegar, encomendei um pouco tardio, mas está chegando aí. E esses 4 livros, inclusive, são as informações onde eu estou buscando para dar para vocês aí o conteúdo, né, com outras coisas mais. Bom, vamos lá, amados, para a gente entrar propriamente na aula dita. E vão fazendo as perguntas conforme elas forem surgindo, tá? Eu quero que vocês comigo possam estar acompanhando e anotando. Eu fiz umas anotações aqui, eu acho interessante vocês anotarem quando eu me referir aqui a textos bíblicos e tudo mais. Então, Bíblia na mão, caderno e caneta, tá bom? Deixa eu só molhar as palavras. Pronto, elas saem mais fluidas agora. Nós vamos falar sobre o início da igreja, então, que está registrado. Onde começa a igreja? Né? Onde é que inicia? Onde, historicamente, nós sabemos que ali foi o início da igreja. Como se deu e por que nós falamos que ali é o início? Bom, a igreja não nasce quando Jesus nasce. A igreja não nasce quando Jesus é crucificado e nem ascende ao céu, quando ressuscita e nem ascende ao céu. A igreja, ela nasce historicamente em Livro de Atos, capítulo de número 2, tá? Com a descida do Espírito Santo. Então, historicamente, aliás, o livro de Atos
é o livro do Novo Testamento que nós temos, que vai contar para nós não só o nascimento da igreja, mas todos esses primeiros, em torno de 40 anos. Então o livro de Atos dos Apóstolos traz mais ou menos um período de 40 anos, tá? Desde o nascimento da igreja até o último capítulo lá, o capítulo 27, se não me falha a memória, né? 28? 28, né? 28 capítulos. Eita, agora me deu branco aqui. Então, mas acho que é 28 isso. Até 28, onde acaba lá, inclusive, com Paulo pregando em Roma e tudo mais, né? E esse livro é histórico. Olha que coisa interessante, queria fazer essa observação. Ele faz a ponte, porque se nós tivéssemos os evangelhos e as epístolas de Paulo, né, que vai trazer o corpo doutrinário, as doutrinas da igreja, e vai contar a história de muitas igrejas lá, a igreja de Filipos, em Filipos, a igreja na Galácia, a igreja em Corinto, a igreja em Roma, inclusive, a igreja em Tessalônica e assim por diante, em Éfeso e tal, em Tessalônica e tudo mais, e outras mais, né? Se nós tivéssemos os evangelhos e fosse direto para as epístolas, nós não teríamos, né, essa informação de como que surge a igreja, o que ela passou, como foi a sua organização, como foi a instituição, por exemplo, dos diáconos em Atos capítulo 6, como foi, porque se deu o primeiro concílio da igreja, Atos capítulo 15, qual foi o teor disso, por que eles se reuniram, para decidir o quê, né? Então, a gente tem o livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Ele vai contar para nós, então, não só o início da igreja, mas tudo que se desenrolou nesses primeiros 40 anos da igreja. Então, o livro de Atos dos Apóstolos também é fundamental para que a gente leia. Faça aquela leitura corrida, né? 28 capítulos, coisa básica, juntando com mais esse livrinho aqui, com essa apostila aqui que eu recomendei para vocês. Isso aí em 5 semanas vocês leem assim de uma maneira tranquila. Não vai dar vertigem, não vão passar mal. Vai ser muito bom. Então, o Ministério da Saúde Espiritual adverte: ficar sem ler Bíblia muito tempo faz mal para a saúde, tá bom? Calma. Então faça isso, leia o livro de Atos, capítulo de 20, tarefa de casa. Não vale nota, mas vale a leitura. Então façam isso. Inclusive, é interessante que o livro de Atos dos Apóstolos é o livro... Opa, tá chegando mais um aluno aqui. É o livro que não acaba, né? Ele não acaba, porque é o livro que conta a história da igreja. E nós ainda estamos na história da igreja. Então, alguns dizem que nós somos o capítulo 29 do livro de Atos. Se acaba no capítulo 28 lá, nós somos o capítulo de número 29. Então, é bem interessante também, né, a gente pensar que nós somos a continuidade dessa história que começa em Atos capítulo 2. Então, Atos capítulo 2 começa a história da igreja com a vinda do Espírito Santo. É interessante a gente perceber isso. Bom, a igreja, tem uma origem divina, tá certo? E uma constituição humana. É por isso que dá muito problema na igreja, né? A igreja, ela tem uma origem divina, a igreja, ela é pensada, ela é originada, ela inclusive antes dos séculos, antes dos tempos. A gente vai ler isso aqui. A igreja não é uma criação humana, não é uma invenção humana. A igreja, ela não é uma proposta humana. A igreja, ela é uma proposta divina, ou seja, é o próprio Deus que propôs, tá certo? A igreja. E a igreja era constituída, nós vamos ver aqui, de pessoas salvas em todos os tempos. A igreja não é um fenômeno do Novo Testamento. A igreja, ela vem desde o Antigo Testamento, só que a gente não vai encontrar essa palavra igreja, mesmo porque ela também é de origem grega, que é o Novo Testamento. A gente encontra muito a palavra congregação, né? Lá no Antigo Testamento, congregação, que é a mesma coisa. Só que a igreja, lá no Antigo Testamento, majoritariamente era constituído de judeus, tá certo? Tinha os estrangeiros, eram permitidos entrar, né, na comunidade judaica e tal, mas essa igreja. E o conceito de igreja se encontra no Antigo Testamento pelo fato de ser a congregação, uma comunidade que se reúne, né, em nome de Deus. Então, essa é a questão do Antigo Testamento. Que o Novo Testamento é a mesma coisa. A ideia de igreja e a palavra igreja no original traz a ideia de pessoas que foram chamadas, foram convocadas, né, para fora. Para fora do quê? Para fora desse sistema mundano. A igreja, na verdade, é uma comunidade alternativa. Estou tomando cuidado aqui para não repetir umas palavras de um certo barbichinha da música popular brasileira, né? Viva a sociedade alternativa, viva a vida. Então, assim, a sociedade alternativa é essa comunidade de fé, é a igreja, né?
que é a proposta, de fato, de uma nova humanidade, se organizando. A gente percebe que a igreja, ela tem uma proposta de vida, um estilo de vida. Igreja não é uma religião. Jesus nunca fundou uma religião. Então, inclusive, eu faço questão de falar que nós estamos estudando a história da igreja e não a história do cristianismo. Embora o cristianismo esteja dentro da história da igreja, mas a história da igreja não se resume à história do cristianismo. O que eu quero dizer com isso é que o cristianismo é um fenômeno religioso histórico, tá certo? A partir do ano 313, que Constantino, imperador de Roma na ocasião, é quem cria, é quem inicia o chamado cristianismo. Então o cristianismo, ele é um fenômeno sociopolítico religioso, que não tem nada a ver, tá certo, com o evangelho, que é a igreja de Cristo. Então são coisas distintas, se misturam e aí fica complicado para a gente separar, né? Porque o joio está junto com o trigo e Jesus disse para deixar esse negócio aí que a gente não dá conta. Na igreja instituição existe a igreja de Cristo, como também existe esse movimento político sócio-religioso, que não tem muito a ver com, ou aliás, não tem nada a ver com salvos. É por isso que eu brinco, na igreja a gente encontra tudo, até a gente salva, né? Eu acredito tanto no poder do evangelho que qualquer hora dessa entra com força dentro de muitas igrejas evangélicas que nós temos no nosso país. É uma brincadeira, mas é uma realidade. Aliás, o tom é de brincadeira, estou falando sério. Mas o tom é de brincadeira, mas é uma realidade. Por quê? Porque a gente percebe que há organizações e há instituições, e a gente percebe, quando eu disse assim que a igreja ela é de origem divina, mas constituição humana, eu quero trazer também uma realidade, que a igreja ela é um organismo e ela é uma organização, né? A igreja, por ser organismo, ela é viva, ela é constituída de todos os salvos, em todos os tempos e em todos os lugares. E a igreja, ela aqui sendo organismo, é o corpo de Cristo, é o corpo visível de Cristo, né? De pessoas salvas. Mas é difícil a gente descobrir isso no sentido de olhar para uma organização pelo rol de membros da igreja, porque o cara é batizado e participa da ceia. Isso não quer dizer muita coisa. Porque havia um homem que conhecia a Bíblia demais, pregava demais, era participante de uma igreja, né? Estava lá no hall de membros da igreja, me parece que ele era um dos principais líderes da igreja, né? Muito reconhecido em toda a sua cidade, e Jesus disse para esse camarada, você tem que nascer de novo. Então o cara pertencia à igreja, conhecia a Bíblia, pregava a Bíblia, era mestre reconhecido, mas não era salvo, que é um Nicodemos, né? Estou me referindo ao Nicodemos, capítulo 3. Então, é possível que as pessoas participem de uma instituição religiosa, mas não participem da igreja. Tem uma frase muito interessante, amados, olha que coisa que provoca a gente. Deus tem filhos que a igreja não tem e a igreja tem filhos que Deus não tem. Não é interessante a gente pensar isso? Né? E é verdade. Então é por isso que a gente tem que ter muito cuidado para falar que pessoas que não participam muitas vezes de uma igreja local, de uma instituição, que eles... o desigrejado, por exemplo, né? Que nós temos esse fenômeno, pelo menos desde 2010 para cá, o IBGE que tem rastreado aí e identificado essas pessoas que elas dizem que professam, elas professam o nome de Cristo, o Evangelho, só não estão ligadas administrativamente a nenhuma igreja. Foram chamados desigrejados. Eu acho que é impossível uma pessoa salva ser desigrejada. Eu acredito que uma pessoa salva ela pode ser destemplada ou desinstitucionalizada, que são coisas diferentes também, né? Porque eu entendo igreja como pessoas salvas, que se reúnem, praça, templo, casa, não sei, né? Mas a gente bater o martelo para todo mundo que de repente não participa de uma comunidade, uma denominação, não é salvo, está desviado, é muito complicado. A gente está entrando num campo que não pertence a nós, que é julgar a salvação. Agora, claro que nós entendemos que a Bíblia, ela mostra que pessoas que têm interesse em comum, que são salvos, de alguma maneira, eles têm uma convivência, né? Porque há um desejo de comunidade, há um espírito, há o mesmo espírito que clama Abba Pai e que se reúne em torno desse Pai, em nome de Cristo, né? Para estar, então, repartindo os dons, para estar edificando uns aos outros. A vida comunitária, o ser humano é um ser gregário,
Olha só, gregário e que congrega. Mas bom, calma que a gente chega lá. Só estou fazendo um apanhado geral, uma visão panorâmica para falar que nós temos de fato muita coisa para refletir a respeito dessa realidade que é a história da igreja, e a gente vai aprendendo que o que nós temos hoje nem sempre foi assim. Né? A igreja sempre foi assim, sempre tivemos isso que nós temos, essa organização. Não, pelo contrário. A igreja, ela nasce muito simples com a proposta de Jesus, né? Que é um estilo de vida. É aqui que talvez eu dê uma desviadinha, de vez em quando eu desvio, né? Mas eu volto, aqui me arrependo, volto, e vocês me recebem de volta, né? Então, o ponto do desvio foi que a igreja não é uma religião, o evangelho não é uma religião, tá certo? O evangelho é uma proposta de uma nova vida em Cristo. E não cabe numa religião, não cabe no sistema doutrinário de dogmas, em uma tradição religiosa, em uma denominação. Não cabe em uma linha de pensamento teológico. O evangelho não cabe dentro de quatro paredes, o evangelho extrapola isso. O evangelho transborda. O evangelho, ele é muito mais do que qualquer mente humana, por mais que seja ungido por Deus, por mais que seja dedicado a Deus, por mais que seja sincero, por mais que tenha visões corretas, mas nunca terá a visão completa, porque o evangelho vem da mente de Deus, tá certo? E o Espírito Santo que vai iluminando cada um de nós. É por isso que nós temos que entender. A igreja de Jesus, ela não está contida em uma denominação, não está contida em uma tradição denominacional, né? E a gente vai vendo hoje, por exemplo, nós temos assim, nossa, sei lá, infindáveis igrejas. Se a gente pegar o nome de igreja catalogadas, a gente vai ver que são diversas, mas muitas, né? E cada uma dizendo, não, nós somos a primeira e vocês saíram de nós. Nada, bobagem. A gente vai ver a história aqui. Então, as igrejas que nós temos hoje, nenhuma delas é ligada direto a Atos dos Apóstolos. Tá certo? Elas vieram surgindo, né? De uma sair da outra e tal, aquela coisa toda, que não tem necessariamente nada de errado nisso. Como eu disse, ninguém comporta. Antes nós tínhamos a Igreja Católica, Apostólica, Romana. Olha só. Eu, por exemplo, eu sou um católico apostólico pernambucano. Eu não sou um católico apostólico romano. Não tenho nada a ver com Roma. Eu nasci em Pernambuco. Então eu sou católico porque pertenço à Igreja Universal. Não é essa universal que vocês estão pensando, não. Tá certo? Eu estou falando... A palavra católico quer dizer universal. Ou seja, a Igreja de Jesus que está espalhada em todo o canto. Todo mundo. Então eu sou católico apostólico porque eu acredito nos ensinamentos dos apóstolos. E sou pernambucano, porque nasci em Pernambuco. Então eu me denomino católico apostólico pernambucano, tá bom? Mas nós tivemos então os católicos apostólicos romanos, né? Que eram igreja universal, digo, em todo o mundo, porque havia um império, né? Que perdurou. Aliás, desde que Jesus nasceu, esse império ele já vigorava e ele foi até, irmãos, até talvez século... com força mesmo, né? Século 17, talvez 18, 17, 18 não chegou não. 17, assim, sendo esse império mundial, que ainda influenciava muito, até que chega Martinho Lutero em 1517 e quebra isso, e aqui há uma ruptura significativa na história, né? Dessa igreja católica, e aí vão surgindo as igrejas luteranas, então, na França, Inglaterra e Alemanha. Eu vou passar para vocês uma árvore genealógica que é muito interessante, da onde derivou as nossas igrejas. Então, quem é presbiteriano vai saber de onde surgiu a sua igreja. Quem é batista vai saber de onde surgiu a sua igreja. Quem é assembleiano vai ver de onde surgiu a sua igreja. Quem é metodista, quem é, sei lá, igreja pentecostal, Jesus foi ali e já volta. Sapatinho do fogo, né? E aí, as igrejas que a gente pertence aí, a gente vai ver, opa, então olha só, a minha igreja, a minha denominação, ela derivou daqui, ela veio dessa raiz aqui. A gente vai identificar isso aí que eu acho interessante e importante a gente saber as nossas origens. Então, a história da igreja, essa matéria, ela é fundamental porque nos faz entender como nós chegamos aqui. O porquê nós temos tal e tal identidade. E a gente compara, então, esses desvios da igreja, os erros e os acertos. Então, amados, todo o cristão, todo discípulo de Cristo, todo mundo que pertence a uma igreja evangélica,
deveria saber da origem, né, desde o Atos dos Apóstolos até chegar onde ele se encontra lá, para inclusive comparar, ter a referência. Senão, e aí, como que a gente sabe que a gente está fazendo o que é correto se eu não tenho a referência? Como que eu sei se eu estou indo para a direção certa se eu não sei de onde eu saí? Né? Então é fundamental aí essa matéria. Rapaz, eu acho que estou falando muito aqui, que daqui a pouco já vai dar os 30 minutos que eu estou falando, ó. Mas a gente volta aí, viu? Depois dos comerciais, a gente volta, hein? Vamos lá, amados. Então, diz que ela é uma origem divina, é uma constituição humana, né? Ou seja, tem pessoas lá que são pessoas imperfeitas. Opa, tem alguém aqui de novo? Mas tá, deve ser a Ana Cláudia, outra aluna nova. Olha que coisa boa. Fico muito feliz quando vão entrando aqui aqueles que eu convido. Só deixa eu dar uma instrução aqui, tá? Se eu perceber que não está conseguindo aqui conectar. Então, vamos lá, amados. Eu peço que vocês abram aí a Bíblia, né? Em Mateus capítulo 16, verso 18, tá? A partir daqui também quero já trazer para vocês aí essa... Hoje é mais uma aula introdutória, né? Onde eu vou trazendo uma visão panorâmica e geral e nas outras aulas a gente vai aprofundando mais nos pontos, tá bom? Então só receber aqui a Ana Cláudia, parece que já se conectou conosco, né? Só não estou vendo porque o vídeo está fechado, Ana Cláudia. Se você puder... Se você conseguir, ó, o áudio também está conectando lá ainda. Vamos ver se ela me ouve. Isso. Ana Cláudia, se você estiver me ouvindo e puder abrir a câmera, só para confirmar se é você mesmo, né? Isso, coisa boa. Isso, deixa o meninão aí auxiliar na tecnologia. É só, se não quiser deixar o vídeo aberto, tudo bem. Eu sei que está nos ouvindo, mas se quiser, até mesmo para os outros alunos te conhecerem, tá bom? E puder... abrir o vídeo aí. Bom, ouvindo, tá, né? Tô vendo que tá o áudio conectado, mas se quiser abrir a câmera, tá, Ana Cláudia? Inclusive pra gente receber daqui um pouquinho. Tu achará, Claudinha, aí, ó. Ana Cláudia, tá vendo? Né? Quando o negócio é bom, Deus faz em dobro, né? Coisa... Sim, eu também acho. Você sabe o que significa seu nome, né? Ana é agraciada, né? E Cláudia... Depois eu falo o significado, que vai que... Ana Cláudia, bem-vinda, minha amada. Tá tudo certinho agora, né? Tá ouvindo e vendo a gente? Tá, né? Tá, isso, agora abriu o áudio. Oi. Boa noite, minha amada. Coisa boa. Bom que deu certo. Então, só para falar, daqui uns 7 minutos cai a ligação, mas aí a irmã entra de novo no mesmo link, tá? Que a gente tem 2 partes, tá? Então a gente tem aí uns 7 minutos mais ou menos. Então caiu, o mesmo link entra nele, que já entra de novo, tá? Abrindo a câmera e o áudio. Tudo bem, amada? Fica à vontade, como a irmã tá chegando, eu quero em nome de toda a classe aqui, tá recebendo um bem-vindo, tá? Para a irmã. Fica à vontade, querendo interromper, fazendo perguntas fáceis. Não faz pergunta difícil, não, que eu me assusto, assim, quando... Já entra fazendo pergunta difícil. Estou brincando, minha irmã. Qualquer momento pode interromper, tá bom? Como os demais também, sabem, né? Então vamos lá. A gente está aqui tentando entender o início da igreja, né? Então Mateus capítulo de número 16, versículo de número 18. Então, Bíblia, caneta na mão aí se tiver, para a gente fazer as anotações. Então a igreja de Cristo... Bom, tentei aqui falar para vocês que a igreja, ela tem essa constituição humana e ela é de origem divina. Isso quer dizer que a igreja, ela nasce, tá certo? É um projeto de Deus, né? Porém, existe a interferência humana. Nessa interferência humana é onde a gente vê a imperfeição. Mas a proposta de Deus, que é o Evangelho, que é reunir pessoas imperfeitas para que elas mutuamente se edifiquem, e esse é o propósito do culto, hein, amados? Olha que coisa interessante. Antes que eu leia aqui para vocês, só deixa aí... separadinho aí o texto de Mateus 16 e 18, olha que coisa interessante. Paulo, ele vai falar e vai mostrar para nós qual era o intuito, qual era o propósito e qual era a forma correta de cultuarem a Deus. Porque hoje nós vemos muitas liturgias, né? Diversas liturgias. Tem igrejas que têm liturgia simples, né? Se reunir lá, cantar umas músicas lá, às vezes é a capela, né? Violãozinho no máximo, aquela coisa assim, bem aconchegante mesmo, né?
e faz uma oração lá, expõe um texto, às vezes tem uma roda de conversa. É a igreja da forma mais simples. E a gente tem igreja das formas mais sofisticadas, né? Luzes, fumaça, pirotecnia à vontade. É quase um evento de Hollywood, né, meu? Né? Aquela coisa assim bem elaborada. Outras são mais tradicionais, né? O cantor cristão, a harpa cristã, o órgão, né? O órgão, a orquestra, aquela coisa toda e tal. E você tem quase que esqueci o nome, mas você tem lá um roteiro e tal. Então nós temos diversos. Mas Paulo, no capítulo 14 de 1 aos Coríntios, vocês querem ler depois, tá? Só anotar para ler depois. 1 aos Coríntios, capítulo 14, Paulo ele vai mostrar para nós como que deveria ser o ajuntamento dos salvos, de que forma eles deveriam se comportar, como deveriam exercer os dons, qual o propósito, inclusive, porque tem pessoas, eles pensam da seguinte forma, não é que está pensando errado, eu só entendo que estão pensando com... o pensamento ele é parcial, ele é só um pedaço, né, daquilo que, no caso, o apóstolo Paulo, né, o próprio Deus, no caso, ele nos ensina, nos instrui. O que as pessoas muitas vezes pensam, eu vou para a igreja, aí já tem alguma coisa assim, meio distorcida. Porque como eu vou para a igreja? Eu poderia falar, eu vou me encontrar com os meus irmãos. Porque a igreja, a gente vai perceber que são